Bom, gente, continuamos nessa aula com exercícios sobre salário e maternidade. Vamos à questão 13. João e José, ambos segurados da Previdência Social há mais de 10 anos, vivem em união estável há 5 anos. Em agosto de 2015, obtiveram a guarda para fins de adoção de Maria, com 3 anos de idade. Na situação descrita, está correto afirmar: o salário maternidade será pago tanto a João quanto a José, pois ambos são segurados? O que vocês acham? Não é possível, a gente já sabe disso. Ou um ou outro vai receber. Não é devido o salário maternidade aos segurados da Previdência Social em caso de guarda para fins de adoção. É devido, sim. Em caso de adoção, guarda para fins de adoção, o segurado terá direito ao salário maternidade. O salário maternidade será pago a um dos segurados apenas durante 60 dias. Por quê? Porque a criança tem quantos anos tinha, né? A Maria? 3 anos? Negativo, hoje não tem essa diferença, não importa a idade. Se for criança até 12 anos incompletos, o pagamento se dará por 120 dias. O salário maternidade pode ser pago a João ou a José durante 120 dias perfeitamente. Ambos são segurados já há bastante tempo, não é? Então, aqui na questão, inclusive, diz que eles são segurados da Previdência há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos significa dizer que eles têm, né, aí condição de receber o salário maternidade. Não disse a categoria deles, não importa. A carência máxima para um salário maternidade seria de 10 contribuições. Então, um ou outro, vão ter que escolher, não dá para os dois receberem. O salário maternidade será pago a um deles e, no caso do falecimento do beneficiário, não continuará sendo pago a seu companheiro. A gente acabou de ver na aula anterior, tá? Se os dois são segurados, um deles vai adotar, receber o salário maternidade. Se esse que está recebendo o salário maternidade falecer, o valor não pago a ele do salário maternidade será pago ao outro companheiro também segurado. Então, aqui a correta é a letra D. O salário maternidade pode ser pago a João ou a José durante 120 dias, ok? Vamos para a questão 14. Marta, comerciante ambulante, contribuiu para a Previdência Social com 11% sobre o salário mínimo de julho de 2013 a maio de 2014, quando interrompeu suas atividades. Em fevereiro de 2015, nasceu sua filha Sara. Marta requereu o benefício do salário maternidade junto ao INSS na semana seguinte ao parto. A partir dessas informações, está correto afirmar que... Vamos lá. Marta tem direito ao salário maternidade no valor de um salário mínimo durante 120 dias? Ainda que Marta volte a trabalhar durante o período de percepção do salário maternidade, seu benefício não será suspenso? O valor do salário maternidade pago a Marta corresponderá à média dos seus últimos 12 salários de contribuição? Marta não tem direito ao salário maternidade por ter perdido a qualidade de segurada. Marta não tem direito ao salário maternidade por não ter cumprido a carência legalmente exigida para a obtenção desse benefício. Então, vamos analisar aqui, tá? Deixa eu só olhar aqui rapidamente. Temos aqui a análise, vamos voltar. Então, vamos responder uma por uma, não é? Marta mantém ou não a qualidade segurada para ter direito ao salário maternidade? A resposta é sim. Marta ainda mantém a qualidade segurada. Vejam que ela contribuiu de julho de 2013 a maio de 2014. Quando ela para de contribuir, tá? A última contribuição foi para maio, então a partir de junho ela não tem mais contribuições, ela entra no período de graça. A partir de junho ela tem 12 meses de período de graça. Então, de junho de 2014 até maio de 2015, Marta estará no período de graça ou de manutenção da qualidade segurada. Ora, se ela manter a qualidade até maio de 2015 e o parto ocorreu em fevereiro de 2015, enquanto ela ainda estava no período de manutenção da qualidade, seguramente ela terá direito ao salário maternidade.
Marta cumpriu a carência legalmente exigida para a concessão do salário maternidade? Sim, ela cumpriu. Ela contribuiu de julho de 2013 a maio de 2014, recolheu, portanto, 11 contribuições. Como ela, na condição de comerciante ambulante, é contribuinte individual, a carência dela exigida será de apenas 10 contribuições para obter o salário maternidade. E ela tem efetivamente as 11 contribuições, está sobrando até para cumprimento de carência. Qual o valor do salário maternidade da Marta? No período de manutenção da qualidade de segurado, o salário maternidade corresponde a 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não superior a 15 meses. Apesar de ela, enquanto estava contribuindo, recolher 11% sobre o salário mínimo e estar no sistema de inclusão previdenciária, quando aconteceu o parto, ela não estava mais contribuindo, ela estava no período de manutenção da qualidade. Esse período de manutenção da qualidade também garante direito ao salário maternidade, mas o cálculo nessa condição corresponderá a essa forma aí apontada, 1/12 da soma dos últimos 12 salários em período não superior a 15 meses. Ocorre que a Marta recolheu contribuições de julho de 2013 a maio de 2014. Então, nos últimos 15 meses anteriores ao parto, ou seja, de novembro de 2013 a janeiro de 2015, a Marta só possui 6 salários. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que somar os 6 salários, né? Ela tinha 6 salários e salários mínimos. Então, eu somo os 6 salários, tá? Divido por 12. E se o resultado desse cálculo for inferior ao salário mínimo, o salário maternidade virá para o valor de salário mínimo, porque não é possível esse benefício ter valor inferior a salário mínimo, ok? Portanto, o valor pago a Marta a título de salário maternidade corresponderá a um salário mínimo. Bom, tá? Então aqui é o cálculo para, né, a assegurada contribuinte individual, ok? Então, aqui é 1/12 da soma dos 12 últimos salários. Esse que eu marquei em vermelho é só para aproveitar e chamar a atenção de vocês que isso aqui não existe mais. Calcular, tá, salário maternidade para segurada especial, fazendo esse cálculo aí, 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, negativo. Hoje, o salário maternidade da segurada especial corresponde a um salário mínimo. Eu sei que não tem nada a ver com o exercício, não tratamos de segurada especial, mas aproveitando o ensejo, né? Isso apareceu no artigo 73 e eu chamo a atenção de vocês. Então, a resposta correta é que a Marta vai ter direito ao salário maternidade sim, porque ela ainda mantém a qualidade segurada no valor de um salário mínimo durante 120 dias. Se a Marta voltar a trabalhar, o salário maternidade será suspenso. O valor do salário maternidade não é uma média dos seus últimos 12 salários. O salário maternidade, no período de manutenção, é 1/12 da soma dos últimos 12 salários em período não superior a 15 meses. Vejam que a Marta só tinha 6 salários, eu somei 6 e dividi por 12. Isso não é média aritmética. Não perdeu a qualidade segurada e a Marta tem sim a carência exigida para o benefício. Questão 15. Analise as afirmações abaixo acerca do salário maternidade. Ao segurado ou segurada da Previdência que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido o salário maternidade pelo período de 120 dias? Correto, ok? Nós já sabemos disso. Relativamente ao nascimento de uma mesma criança, não é permitido o pagamento de mais de um salário maternidade? Errado. Nós sabemos que se a mãe biológica é segurada, recebe o salário maternidade em razão do parto daquela criança, entrega essa criança para adoção, abandona a criança, a mãe adotante também segurada, ou o pai adotante também segurados terão direito a receber o salário maternidade também em relação a essa criança, ok? Agora, o que eu não vou ter como possibilidade é um casal adotando uma criança e os dois receberem, isso não, tá?
Então, temos o artigo 71A, tá? Que diz que, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71, que é quando, né, o segurado ou segurada que vinha recebendo salário maternidade morre, o seu cônjuge ou companheiro também segurado vai ter direito de receber. Ressalvando esses casos, não é possível eu ter, em relação à adoção de uma mesma criança, pagamento de mais de um salário maternidade, de um salário maternidade para 2 segurados diferentes. Bom, questão 3. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, desde que o benefício seja requerido em até 5 anos do parto ou da adoção. Errado. O prazo para requerer, o cônjuge sobrevivente, requerer o salário maternidade que não foi pago ao falecido ou à falecida, é até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade. Portanto, é até 120 dias, não é? Tá? Então, o artigo 342 diz que será devido o pagamento do respectivo benefício ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, né, que tem a qualidade de segurado. Mas esse pagamento, ele vai ter que ser, né, requerido, o benefício tem que ser requerido para existir esse pagamento até 120 dias a contar do fato gerador, seja o parto ou a adoção. Então, não pode, né, não requerer até 120 dias, depois descobre que teria direito e dentro de 5 anos requer e vai ter direito. Nesse caso, não. Se fosse uma segurada, por exemplo, que adotou uma criança, não sabia que tinha direito, e ela descobre, tá, 4 anos depois que ao adotar aquele bebê, lá atrás, ela teria direito ao salário maternidade. Essa pessoa, tá, ela pode sim se dirigir ao INSS e requerer o benefício. Ela tem ali uma situação que ela adotou há 4 anos, não passaram ainda 5 anos. Então, enquanto ela requerer dentro dos 5 anos, ela recebe, tendo em vista essa adoção que já ocorreu há algum tempo. Mas, neste caso aqui, de pagamento ao cônjuge sobrevivente, o prazo de requerimento é até 120 dias do parto ou da adoção, ok? A percepção do salário maternidade está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício. Isso é verdade, ok? Então, né, temos isso no artigo 71C da Lei 8.213. Quem está recebendo salário maternidade é para ficar em casa cuidando do seu filho, seja pelo parto, seja pela adoção, tá? Mas não pode voltar a trabalhar. Se voltar a trabalhar, a previsão, tá, é de suspensão do benefício. Quinta afirmação, será devido o benefício do salário maternidade para segurados em período de manutenção da qualidade. Isso está correto. Tá? Então, o salário maternidade vai ser devido, vejam aí, artigo 340 da Instrução Normativa 77, para todos os segurados, inclusive para aqueles que se encontram em período de manutenção. Número de afirmações corretas é, portanto, 3 afirmações corretas. Vamos lá. Questão 16. Quanto ao salário maternidade, está incorreto afirmar. Para vocês, né, acompanharem essas questões, vocês devem ver as disposições sobre salário maternidade na Instrução Normativa número 77 do ano de 2015. Então, primeira alternativa. Se a perda da qualidade de segurado vier a ocorrer no período de 28 dias anteriores ao parto, será devido o salário maternidade. Essa afirmação, ela está correta. Uma segurada que está no período de manutenção, ela só terá direito a receber o salário maternidade depois do parto. Ela tem que levar a certidão até o INSS. Mas a lei prevê que o salário maternidade possa ser requerido até 28 dias antes do parto. Então, se uma segurada que poderia requerer 28 dias antes do parto foi até o INSS, não pôde,
né, entrar com requerimento porque mandaram ela voltar após o parto com a certidão e ela chegar a perder a qualidade nesses 28 dias antes do parto, no momento em que ela chegar com a certidão para pedir o benefício, vão verificar que a perda se deu naqueles 28 dias, onde não deixaram que ela desse entrada no requerimento, e ela vai ter direito, sim, ao salário maternidade. Tá? Então, o salário maternidade, segundo a Lei 8.213, é devido à segurada por 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto. Para a segurada em período de manutenção da qualidade, porque está sem trabalhar e sem contribuir, houve uma restrição. A instrução normativa tem disposição que só permite que ela requeira o salário maternidade com a certidão de nascimento da criança na mão. Não pode chegar 28 dias antes do parto e fazer isso, mas também não será prejudicada por não ter podido requerer no período que a lei prevê como possível de dar entrada nesse requerimento, ok? Então, nessa está correta, vamos ver a B. Não é devido o salário maternidade pelo INSS à empregada grávida em caso de rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado. Ora, o artigo 341 da Instrução Normativa diz que será devido, sim, o salário maternidade. Se no decurso do prazo pré-estipulado, desse contrato por prazo determinado, a trabalhadora, ela estiver grávida, na data que o contrato deveria terminar, a trabalhadora está grávida, quem vai pagar o salário maternidade é o empregador, tá? Quem vai pagar a remuneração correspondente aos dias do salário maternidade. Agora, se ela é demitida a pedido ou por justa causa, o que vai acontecer nessa situação, tá? O pagamento complementar dos dias de salário maternidade que seguem a essa rescisão sem justa ou por justa causa ou a pedido serão pagos pelo INSS. Então, não está correto você dizer que não vai ter direito a salário maternidade. Tá? Esse pagamento complementar feito pelo INSS se deve à possibilidade de fracionamento de pagamento de salário maternidade após a extinção do contrato temporário de trabalho. Já havia começado o pagamento por parte do empregador, a empregada pede demissão, o INSS dá continuidade ao pagamento das parcelas. Então, existe um parecer da consultoria jurídica que diz que, tendo chegado ao termo o contrato temporário, está a gestante em período de graça, o período de manutenção da qualidade, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento do benefício transfere-se à Previdência Social. Então, se o término do contrato por prazo determinado ocorre no momento que ela está grávida, o empregador é que paga. Se foi uma rescisão a pedido ou por justa causa, o INSS paga os dias dos 120 que ficam após a rescisão ter ocorrido, ok? Então, está errado dizer que não é devido o salário maternidade à empregada grávida em caso de rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado. Letra C. No caso de falecimento de segurado adotante que fazia jus ao salário maternidade, será devido o pagamento do respectivo benefício ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que possua qualidade de segurado e carência, se for o caso, na data do fato gerador do benefício originário. Correto, nós já vimos isso em vários momentos, ok? Morreu o segurado que tinha adotado, o companheiro dele, ou a companheira, ou cônjuge dele, tá? Vai ter direito, se for também segurada, a continuar recebendo o salário maternidade não pago ao falecido. D. No caso de falecimento do segurado ou segurada que fazia jus ao salário maternidade, o segurado sobrevivente terá direito ao pagamento do salário maternidade em complemento ao benefício pago ao titular originário, se o requerimento for realizado até o dia previsto para encerramento do salário maternidade originário, hipótese em que será devido pelo período compreendido entre a data do óbito e a data da cessação do salário maternidade originário. Então, nós já vimos isso também. O cônjuge ou companheiro sobrevivente terá direito, se for segurado ou se estiver no período de manutenção da qualidade segurada,
a receber a parcela do salário maternidade que não foi paga em razão de falecimento do segurado pelo parto ou segurado adotante, não é? E esse pedido tem que ser feito até o término do prazo para o pagamento do salário maternidade, ou seja, até 120 dias do parto ou da adoção. Corretíssimo, nós já vimos várias vezes. Na hipótese de não ter sido concedido benefício para o titular originário do direito em razão do falecimento deste, o salário maternidade será devido integralmente ao sobrevivente, desde que o benefício seja requerido no prazo de 120 dias, a contar da data do fato gerador. Corretíssimo, já vimos várias vezes também. Vamos lá. Questão 17. Quanto à percepção do salário maternidade, está incorreto afirmar que, em caso de morte de segurado titular originário do direito, seu cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que também segurado, pode receber de forma concomitante o salário maternidade complementar e a pensão por morte como dependente do titular originário, não se configurando a hipótese em acumulação indevida de benefícios. Perfeito, isso está correto. Né? Morreu o segurado que tinha direito a salário maternidade, o cônjuge sobrevivente também segurado, receberá o saldo que não foi pago a quem faleceu. E, além disso, pelo falecimento, o cônjuge ou companheiro terá direito à pensão por morte, que pode ser recebida cumulativamente com esse saldo do salário maternidade. Muito bem. Artigo 342, parágrafo 4º da Instrução Normativa 77. Correta. B. Em caso de morte do segurado, titular originário do direito, o benefício não será devido a companheiro ou cônjuge sobrevivente, no caso de falecimento do filho, seu abandono ou nas hipóteses de perda ou destituição de poder familiar decorrentes de decisão judicial. É verdade. Então, vamos dizer que o segurado que tinha adotado uma criança faleceu. O seu companheiro, também segurado, se habilita ao recebimento do saldo não recebido pelo falecido. Ora, vão perguntar, né, sobre a criança. Essa criança está sob seus cuidados? Não, não está sob os meus cuidados, tá? Eu entreguei a criança para adoção. Então, meu amigo, você não vai ter direito a receber o saldo remanescente não pago ao falecido porque o senhor abandonou o seu filho, ok? Então, vamos lá. Então, está correta. Se houver abandono ou perda ou destituição do poder familiar, ou se a criança morreu, um caso de parto com natimorto, por exemplo, o cônjuge, né, não vai receber, mesmo sendo segurado, porque a criança faleceu. O salário maternidade é devido durante 120 dias, com início fixado em até 28 dias antes do parto, ok, e a data da ocorrência deste, exceto para seguradas em período de manutenção da qualidade segurado, para as quais o benefício será devido a partir do nascimento da criança. Isso é verdade, está lá no artigo 343 da Instrução Normativa 77. Segurado ou segurada em período de manutenção da qualidade só pode requerer o benefício com a certidão de nascimento daquela criança na mão, ok? Correta. Em casos excepcionais, o período de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados em 2 semanas, mediante atestado médico específico, inclusive para a segurada em prazo de manutenção da qualidade. Então, nós sabemos que o prazo do salário maternidade é de 120 dias, mas é possível tanto antecipar em 2 semanas quanto prorrogar em 2 semanas o recebimento do benefício. Mas essa antecipação em 2 semanas não será permitida à segurada que está em período de manutenção da qualidade. Uma segurada em período de manutenção, em período de graça, somente poderá prorrogar os 120 dias em 2 semanas. Não poderá antecipar esses 120 dias, né, em mais 2 semanas, não. Tá aí o artigo 343, que é o gabarito da questão. Vamos lá. Então, errado. Segurada em prazo de manutenção não pode adiantar 2 semanas.
tem que pedir, inclusive, depois, a partir do parto, com a certidão da criança na mão. Para fins de concessão do salário maternidade, considera-se parto o evento que gerou a certidão de nascimento ou certidão de óbito da criança. É verdade. Na Previdência, o aborto não criminoso dá direito de assegurada a receber salário maternidade por 2 semanas. Um parto antecipado, inclusive com natimorto, vai dar direito à assegurada de receber o salário maternidade por 120 dias, tá? Antes, o divisor de águas era a 23ª semana. Até 23 semanas, antes das 23, aborto não criminoso. A partir da 23ª, parto antecipado. Hoje, o critério, tá, é diferente. Mesmo um parto acontecendo até a 23ª semana, a criança sobreviveu, leva a certidão de nascimento, que vai receber 120 dias. Realmente, a criança nasce antes da 23ª semana, mas essa criança nasce com mais de 1 quilo, por exemplo, e o médico emite a certidão de óbito. O fato de ter sido emitida a certidão de óbito vai fazer com que se considere aquele evento como parto antecipado com natimorto e vai dar direito a 120 dias. Então, no artigo 343 da Instrução Normativa 77, nós temos que, tratando-se de parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último comprovado mediante certidão de óbito, a assegurada terá direito aos 120 dias previstos em lei, sem necessidade de avaliação médico-pericial. Então, aqui é verdade, tá? Se o médico emitir a certidão de óbito da criança, mesmo antes da 23ª semana, parto com natimorto, dá direito a 120 dias de salário maternidade, ok? Questão 18. Desde que haja o afastamento da atividade, é devido o salário maternidade pelo prazo de 120 dias ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar criança com até que idade, nós já sabemos, 12 anos incompletos, tá? Então, criança de até 12 anos incompletos vai dar direito ao segurado de receber o salário maternidade por 120 dias. Questão 19. Em se tratando de salário maternidade, é correto afirmar que, em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro segurado a percepção do salário maternidade por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, tá? É correto, só lembrando que o cônjuge ou companheiro, aqui está marcadinho, tem que ser segurado. Morreu a genitora, o cônjuge ou companheiro segurado vai ter direito. É importante lembrar também que essa genitora tem que ser segurada do mesmo jeito, ok? Muito bem, vamos lá. O segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, será concedido salário maternidade 150 dias, isso é questão inclusive de prova, viu minha gente? Nada de 150 dias, o salário maternidade será concedido por 120 dias. Ao segurado ou segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, também será concedida a licença maternidade de 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade, 60 dias se a criança tiver a partir de 1 ano até 4, e de 30 dias se a criança tiver entre 4 e 8, errado, é 120 dias a licença em todos os casos. Durante o período de licença maternidade de 120 dias, a mulher terá direito ao salário maternidade, cujo valor será correspondente ao de sua última remuneração, quando esta for variável, calculado de acordo com a média dos 12 últimos meses de trabalho. Então, se for uma empregada, será a última remuneração. Mas se essa empregada tem remuneração variável, ela tem direito de levar para o salário maternidade a média, tá, das 6 últimas remunerações e não das 12 últimas, ok? Tá, então, isso aqui está lá no artigo 206, inciso 1 da Instrução Normativa. Então, se houver salário variável,
vai ser a média aritmética simples dos seus 6 últimos salários. Vamos lá. O segurado aposentado que retornar à atividade não fará jus ao pagamento do salário maternidade? Errado. Segurado aposentado terá sim direito ao salário maternidade. Quando um aposentado ou aposentada por tempo de contribuição volta a trabalhar, adota uma criança e terá sim direito a salário maternidade. Ficamos até aqui. Terminamos as questões desse bloco na próxima aula e teremos um outro bloco de questões sobre salário e maternidade. Até lá!